Olá pessoal, tudo bem? Eu desenvolvi esse vídeo aqui para explicar melhor a atividade que vai ser exercida aí no domingo, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos o início da rede, tá? Que é o cavalete ali próximo aos geradores. A gente vai usar essa válvula aqui para fazer a ligação, tá? Essa válvula, como a gente já sabe, a rede sai para a cobertura da fábrica. Ela anda esse trecho, tá? Na cobertura até chegar àquela ponte, no qual nós temos ali próximo àquela pracinha que vocês têm, tá? Aí voltando na implantação aqui, a gente vai ver essa rede, ela vai proceder. Dentro do nosso levantamento, ela só tem ligação no laboratório, nessa linha DIT aqui, e na cozinha. A linha DIT, o ponto está sem uso, tá? Como já foi visto anteriormente, né? E na cozinha. Aqui nós temos os dados, tá? Levantamos essa rede, nós temos também um isométrico dela mais completo. A maioria da rede, tá? O diâmetro médio é de mais ou menos 2 polegadas, ela tem um início de 3 e reduções ali que chegam até 1 polegada próximo à cozinha, tá? Então a gente estimou ali que o diâmetro médio dessa rede é 2 polegadas. Então, olhando o isométrico, tá, a gente vê que sai lá do cavalete, próximo aos geradores, passa pela cobertura, vem pelas pontes próximo à praça, tá? E depois ela vem aqui alimentar os pontos do laboratório na linha DIT e na cozinha, tá? Esses pontos que nós temos aqui na cozinha. A ideia é realizar a queima do gás utilizando o fogão, né, os equipamentos de chama aberta, tá? E talvez um maçarico que a gente possa levar. A gente já viu as conexões da rede. Então aqui tendo uma visão geral já da rede, tá? A gente vai partir aqui para a parte do slide. No slide, tá? A gente fez um resumo então dos dados da rede aqui para facilitar, tá? Primeiro, né? Ela é uma rede de gás natural, a densidade ali relativa ao ar 0,6, tem uma extensão total de 280 metros, um diâmetro médio ali de 2 polegadas, 50 milímetros, né? E a pressão de 1 bar e meio, que é a pressão de fornecimento da Nectar. O volume da rede, tá? Com essas informações foi calculado, nós temos ali 180 litros, também foi calculado a massa, quanto que nós temos em quilo, né? Para a gente saber quantas calorias tem essa rede e ter esse resultado aqui que nós vamos apresentar, que seriam 2 horas, né, e 18 minutos para utilizar o fogão 6 bocas para queimar todo o gás da rede, tá? Isso é uma previsão, é claro que não é exato, né? A gente aqui sempre joga para cima. Acredito que a gente até consiga diminuir esse tempo. Então, foi utilizado aqui, né, para cálculo dessas informações, a lei, né, de Dalton, que é a lei de gases, e a gente chegou a essas conclusões. Tá? Seriam 2 horas e 18 minutos para queimar utilizando o fogão 6 bocas. A gente vai ver se há meios seguros também de fazer queimas ali com maçarico, num local mais aberto, né, para diminuir esse tempo aqui de atividade, que talvez seria o maior. A operação restante ali está prevista em mais ou menos 4 horas de trabalho, e a inserção de volta, né, que seria o comissionamento, dando tudo certo, a gente precisa inserir o gás na rede novamente. Aí é mais ou menos 10% da queima, que seria mais ou menos 14 minutos. Tá? Então a gente também, em cima daquele isométrico ali, calculou esses dados aqui da rede. Então, para concluir essa parte aqui, tá, e chegar a esses dados, a gente usou aquele desenho nosso, que a gente já realizou ali, o projeto as-built, e o principal cálculo aqui dentro desse desenho, com os dados que nós tínhamos da rede, era chegar à massa. Tá? Chegando com a massa de 11 kg, a gente consegue calcular a potência de gás que tem na rede e o tempo que seria suficiente para queimá-la, utilizando ali um fogão 6 bocas industrial. Tá? Então esse cálculo aqui seguiu aqui, a lei de gases, né? Para que a gente possa concluir e ter uma ideia de quanto tempo a gente vai precisar. Então vamos lá, tá? Eu realizei aqui um plano de avaliação aqui de risco das atividades que vão ser realizadas aqui na interligação. A primeira que nós temos, tá, é o fechamento da válvula. Então a gente fecha aquela válvula, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o local dessa válvula. E ao fechar a válvula, a gente vai até o equipamento, tá? No caso aqui a gente está pensando no equipamento da cozinha, o fogão, realizar a queima do gás controlado. E essa queima pode acontecer simultaneamente com algum ou outro equipamento que a gente possa inserir na rede para agilizar o processo. Durante essa parte nós vamos manter as coifas, né, elas estão ligadas. O risco aqui é 2, tá? De 1 a 5 nós estamos imaginando aqui o risco 2. E durante essa atividade de queima, tá, a gente vai monitorar a pressão com um manômetro bem sensível, digital, e quando essa pressão chegar nula, tá,
é que nós já não temos mais o gás na rede. Então, aí depois que ela zerar também, tá? Com o equipamento desligado e com a válvula fechada, a gente vai acompanhar esse manômetro por alguns minutos, né? Como ele é sensível, também sofre a influência da temperatura, e a gente vai ali realizar um processo que a gente vai verificar se está ou não, tá? Essa válvula realizando o fechamento. Caso ela esteja realizando o fechamento, a gente vai para a parte 4, que é a inserção de ar, tá? Aí a gente vai inserir o ar. Esse compressor que a gente vai usar é um compressor com pouca vazão, tá? Para que durante o enchimento nós consigamos eliminar as moléculas de metano, tá? E após o enchimento a gente faz a retirada no próprio local do ar, com acompanhamento ali de um detector a gás. Então aqui eu não vou entrar muito a fundo sobre isso, tá? Mas durante esse processo aqui, a gente precisa usar a nossa experiência. Então a gente vai verificar, porque como eu falei, ele vai sofrer ainda a influência de algumas moléculas, tá? Que existe de metano na rede, e também da temperatura. E ao inserir o ar, a gente eliminar a molécula, a gente vai voltar a monitorar a pressão. Se essa pressão ficar nula, tá? Após a gente fazer nós chamamos de zerar o manômetro, devido à influência da temperatura, a gente vai passar então para essa próxima etapa, que é a 6, tá? E aqui a gente vai inserir o nitrogênio. Nós vamos colocar 10 vezes o volume ali da rede, de mais ou menos 1,80 metro cúbico, tomando ao cuidado de não passar a pressão de trabalho, porque é uma rede que já está antiga, ela precisa de manutenção, como a gente já viu, tá? Na própria interligação ali da válvula do restaurante que vai atuar agora, as vedações não estavam boas, então a gente vai inserir a pressão de trabalho, para não danificar a rede e não causar problemas de paralisação. Inserimos o nitrogênio então, tá? Eliminamos o nitrogênio, já verificamos que a válvula está fechando, nós vamos passar para a parte 7, que é cortar a rede, tá? Aqui seria um dos riscos maiores, pois tem ali a faísca da milhadeira, né? Então vamos cortar, o conduto ainda está fechado, não há risco ali de muitas situações, seguindo os procedimentos que foram feitos para cá. Aí partimos para o serviço de montagem, serviço de solda, tá? Cortou, a rede já está praticamente pronta ali para ser feita a montagem, né? A gente vai observar na solda se há alguns lumes fracos, algumas faíscas, né? Ou talvez algumas labaredas pequenas. Se houver, a gente vai parar a atividade e voltar para esse item 6 aqui, que é realizar novamente a limpeza com o nitrogênio, tá? E aí é bom comentar, tá, que a inserção de nitrogênio tem que sempre ser depois da inserção de ar, porque essa aqui é que elimina as moléculas. Essa a gente, por arrasto, elimina o óleo que existe ali, algumas impurezas do próprio gás. No serviço de solda a gente vai atentar a isso, tá? Terminou o serviço de solda, a gente volta agora a ensaiar a rede com nitrogênio. A gente vai ensaiar com a pressão de trabalho, como eu te falei, para evitar riscos, né? Não vamos colocar pressões maiores, como a norma pede, só a pressão de trabalho, porque existem vedações com defeitos, tá? Que já era para ter tido feito alguma manutenção nessas instalações existentes. Ensaiamos, o teste foi aprovado nas partes que a gente vai ensaiar visualmente, né? Porque não dá para ensaiar a rede, mas nós vamos acompanhar o manômetro e chegar a uma conclusão, tá? Aí após isso, né, nós partimos aqui, que seria a verificação visual da solda com nitrogênio, tá? A gente vai jogar água e sabão na solda, usar o detector ali e verificar se tem alguma fuga, né, durante a solda que foi realizada. Não tem, passamos para o item 11, que é inserir o gás combustível na rede, tá? Aí a inserção, normalmente ela demora, tá, mais ou menos ali 14 minutos, como foi apontado, tá? E isso é feito com a queima no próprio aparelho, para eliminar o ar existente na rede, para que não há, durante a atividade industrial, a atividade da cozinha, má funcionamento dos equipamentos. E depois, vamos lá para a torrefadora e manter essa válvula torrefadora fechada, porque agora ela é que vai alimentar a nova rede, tá? E aí para isso nós precisamos criar alguns meios para que impeça o acesso a essas aberturas. Então, para terminar, eu não vou entrar aqui nos pormenores dessas ações, tá? Mas, como eu falei, a principal etapa aqui é checar se a válvula que a gente vai fazer a ligação, ela está realizando o fechamento. Se caso ela não atender essa exigência, as atividades serão abortadas, tá? Elas não serão continuadas. E nesses itens aqui, tem muita
informação para passar. E eu não vou passar, a não ser que vocês tenham dúvida e queiram perguntar. Tá? Então eu vou passar para o próximo slide aqui. Agora nesse slide eu vou mostrar para vocês aqui os pontos de ligação, né? A rede de restaurante estava ligada nessa válvula aqui, uma válvula de 3 polegadas, e a gente viu que aquela rede, né, para aquele projeto que a gente passava aqui, que aquela rede só alimentava a linha DIT, o laboratório e a cozinha. Não havia necessidade, né, para uma válvula desse tamanho e diâmetros, né? Por isso que no projeto lá, junto com o Leandro, a gente chegou às conclusões de fazer a interligação da nova torrefadora aqui, onde nós temos um maior diâmetro. Você pode perceber que os diâmetros depois são menores. Essa vai ser para a nova torrefadora, e essa aqui onde nós estamos vendo o tubo preto, que já é o tubo que a gente realizou a instalação, é que vai alimentar agora a cozinha. Tá? E quando eu falei das não testar com as pressões de ensaio, essas vedações que são de PVC ou silicone, elas devem ser trocadas de tempo em tempo. E ao abrir essa aqui, nós verificamos que isso não está acontecendo. Então voltamos aqui. Então, voltando, essa aqui vai ser interligada para a nova torrefadora. Essa válvula vai ficar fechada até o final dos nossos trabalhos, tá? E quando a torrefadora for ser utilizada mesmo, tá? E essa válvula aqui, agora que está fechada, vai partir ser a alimentação da cozinha. O local, né, que nós vamos realizar o trabalho de queima, de inserção, é nessa cozinha aqui, tá? E normalmente nós usamos equipamentos de chama aberta, e com algumas ocasiões a gente pode utilizar a chapa também para realizar ali uma queima, tá? Mas a ideia é utilizar aqui o fogão para realizar a queima e escolher um dos pontos para inserir nitrogênio, para colocar o manômetro, todas as outras peças que vão ajudar a realizar o trabalho. Importante, tá? Nós vamos utilizar algumas ferramentas ali durante o processo. O principal aqui, um compressor, como eu falei, de pouca vazão, para permitir que as moléculas de metano saiam com o ar, né, se misturem com o ar. Não podemos usar o nitrogênio, não sei se foi o Lucas que pediu ali, não podemos utilizar o nitrogênio antes da inserção de ar, porque o nitrogênio realmente congela essas moléculas. Então esse é o primeiro equipamento, que como está lá na nossa lista de atividades. Depois a gente vai utilizar o nitrogênio com manômetro, regulando com a pressão de trabalho, não pressão de ensaio. Esse aqui é um manômetro digital sensível, tá? Onde a gente pode perceber nessa casa aqui, que são valores bem pequenos, alguma mudança, inclusive temperatura, aumento de sol na rede. Então essas informações a gente acaba conseguindo aqui e ajuda bastante nesse processo. Vamos utilizar um detector de gás ali quando a gente purgar o ar, né? Que a gente inseriu ar dentro da rede, a gente vai purgar e a gente usa um detector de gás para ver se há alguma concentração ali que ofereça risco. E nesse caso aqui específico, de repente a gente pode acelerar com o maçarico, que é um equipamento como esse aqui, tá? A gente pode, de repente, encontrar um lugar livre de móveis ou um lugar aberto, onde a gente pode esticar uma mangueira e fazer uma queima para ajudar o fogão, né, a realizar o trabalho. Então são esses equipamentos aqui que a gente vai utilizar. Claro, aqui eu não estou falando dos equipamentos de montagem, tá? São os equipamentos ali de inspeção e enchimento. Por último, tá? Algumas recomendações que a gente vai ter para essa atividade, né? A exaustão, ligar a coifa, né? Deixar a cozinha ligada, as janelas do recinto da cozinha aberta, né? Manter extintores de pó químico próximo ali às atividades. E ao realizar o corte lá com a esmerilhadeira das redes, né? Nós temos que esperar pelo menos 5 minutos, né? Pelo menos na rede que tem gás, né? Pelo menos 5 minutos para realizar a atividade de solda, tá? Para a gente evitar mais problemas. Então a gente corta a rede e espera um pouco antes de soldar, porque o próprio ar acaba eliminando ali vestígios de metano. E aqui a outra parte que já foi falado também, qualquer sinal de vestígio ali, né, de chamas proveniente do aquecimento do tubo causado pela solda, tá? A gente pode realizar uma nova limpeza, voltar uma etapa, realizar uma limpeza com nitrogênio, ou de repente usar ali um jato de CO2 direto no ponto que vai ser realizada a solda, tá? Que ajuda a evitar essas possíveis labaredas ou pequenas labaredas ali. E por último aqui, tá? A gente está seguindo as normas e regulamentações. As principais são essas, tá? A 15358, que fala sobre instalações internas. Do item 8 a 10 existe essa questão do comissionamento, descomissionamento, ensaio. Então aqui é a principal norma a ser seguida, inclusive. A NR13 e a NR20, que nos ajuda a calcular e ter ideia, tá?
do risco que nós vamos estar trabalhando. A 13523, ela se refere à central de GLP, mas ela tem bastante informações úteis ali que ajudam nesse procedimento. E importante, tá? Nós vamos seguir as normativas para mitigar os riscos, tá? Conforme prevê a própria legislação do trabalho. Você não elimina o risco, mas você diminui o risco, tá? Então quer dizer que fazendo tudo certo ainda pode ter algum problema. Mas vamos trabalhar dessa forma aqui para evitar o máximo. E aí, se tiverem alguma dúvida, alguma informação a mais a solicitar, eu estou à disposição. Só mais uma coisa aqui que eu gostaria de comentar, até para deixar os senhores mais seguros, tá? É claro que ninguém sabe tudo, ninguém vai resolver tudo, e ninguém é a prova de falhas, né? Mas aqui eu vou passar uma informação importante, tá? Que seria em relação ao CREA, tá? Essa atividade eu já executei ela várias vezes, então sinta a maior segurança em realizar ela. E, como disse, vamos trabalhar com o máximo de segurança possível. Então, uma pesquisinha aqui rápida no CREA, tá? Com atividade de ensaio, que envolve esse tipo de inspeção. Vou fazer uma pesquisa aqui para ver quantas atividades eu já exerci em relação a essa, tá? Com ensaio de estanqueidade, são mais de 902 atividades, tá? Como foi apontado lá de novo, vou fazer a pesquisa aqui, ó, 902 atividades, tá? Tem pequenas, médias, grandes, então são várias atividades e, graças a Deus, todas elas com sucesso. Então, apenas para completar aqui, e como falei, tiverem dúvida, pode entrar em contato.